Olá, galerinha do Holisticamente falando, trazendo a dor, a primeira dor que nós vamos entender, a rejeição e a máscara que ela usa para defesa, que é a do escapista, segundo Lise Bourbeau. Como funciona isso? Normalmente, a pessoa, ela age como a máscara do escapista. Ela não reconhece o seu valor, então é uma pessoa que foi rejeitada e ao longo da sua jornada, ela nunca reconhece seu valor. Essa é a máscara dela. Ela vive fugindo de situações que ela tem que se expor. Ela não reconhece que os sentimentos dela. Então, nesse momento, ela não olha para a dor que está ali acontecendo. Ela se coloca normalmente em distância daquilo. Que mais que eu posso trazer? Ela não consegue se validar na sua própria existência. Ela tem a sensação de que ela não é desse planeta, que ela não é daqui, que ela não é dessa família. Que mais? Esse tipo de percepção, esse tipo de dor, ela vem do útero até 1 ano, essa rejeição. E normalmente ela é diferente do abandono. Por quê? Porque quando a gente fala de rejeição, a rejeição é o ato de não querer. Simplesmente eu não quero você. O abandono não. Normalmente, olha, eu não quero você porque eu tenho outra opção. Ou eu não quero você por isso. Então você é abandonado por outra coisa. A rejeição eu não a quero de qualquer jeito. Então a gente vai entender esse tipo de dor aqui pra frente. Deixa eu ver. Ela sente também uma dor muito forte, porque ela tem a sensação do direito de não existir. Ela normalmente não se percebe aqui nesse mundo, né? Isso é muito profundo mesmo. Normalmente essas pessoas, elas são comportadas, elas tentam ser perfeccionistas. Que mais? Ela afasta a sexualidade, ela não sabe lidar com a sexualidade, então ela foge de relacionamentos, ela foge dessas partes que a envolvem. Que mais? Ela tem dificuldade de dar a sua opinião, ela tem problema com julgamento, em ser julgado. O corpo dessa pessoa, ela tem a sensação de querer sumir. Então, assim, ela tem partes finas no corpo. Às vezes ela é toda fina, dependendo do grau da rejeição dela, ou ela tem partes bem diferentes do seu corpo, né? Assim, então ela tem partes do corpo que são muito finas, os braços, a perna em proporção aos demais. Que mais? Ela tem normalmente é um pouco mais magras essas partes, contraída, estreita. Às vezes elas podem ser altas, né? Que mais? As doenças associadas a esse tipo de doença é diarreia, arritmia. Elas têm propensão a pânico, propensão a atentado contra a sua vida, justamente por não querer existir. Elas normalmente também fogem para o intelectualismo, justamente para poder se validar através da perfeição, né? Então ela foge muito para esse lado, para poder ter controle de não ser rejeitada, estar antes. São pessoas que reclamam, são normalmente negativas, são pessoas que usam no seu vocabulário. Ah, isso não valeu de nada. A palavra nada tá sempre muito alocada no seu vocabulário. Ah, isso não é nada, isso não vale nada. O que adianta eu fazer isso? Não valeu de nada. Então são essas formas. Ah, parece que eu não existo, eu nunca estou aqui, ninguém olha pra mim. Isso são pessoas que sofrem de rejeição. Que mais que a gente pode falar sobre isso? Então, assim, essas pessoas normalmente, o que elas precisam trabalhar para poder estar trabalhando isso? O vínculo normalmente é com o mesmo sexo, ele vem relacionado à mãe, tá? Quando a pessoa sofre a rejeição com o pai, normalmente é o abandono e ela tá confundindo com a rejeição. Porém, se ela estiver vivendo a rejeição, por exemplo, à tarde, eu normalmente viveria a rejeição com a minha mãe porque eu sou do sexo feminino. Se eu fosse do sexo masculino, eu viveria a rejeição com meu pai. Então, nesse caso, se eu sou feminina e estou vivendo a rejeição com alguém do sexo masculino, por exemplo, meu marido, meu filho, normalmente isso pode ser um abandono. Eu preciso entender se isso é um abandono. Eu sentindo que é um estado de rejeição, essa rejeição é comigo.
não com o outro. Eu estou me sentindo rejeitada, não necessariamente o outro está me rejeitando, entendeu? Então é importante entender que a rejeição, segundo Lise Bourbeau, é relacionado à mãe. Um exemplo. Por exemplo, eu vou trazer sempre o exemplo da minha vida, não me importo da minha vulnerabilidade, aqui minha família que também é muito me acolhe, tem muito carinho e gratidão, muito bem resolvida com esses problemas. Então, assim, minha mãe na gravidez, ela sofreu muito na gestação da minha irmã. E ao longo, quando ela descobriu que estava grávida, antes de descobrir que estava grávida, ela usou várias formas de preventivo porque ela não queria, entende? Ela não queria engravidar de jeito nenhum. Olha a rejeição. E ao longo desse tempo, ela me tratou como uma pedra no rim, porque ela não sabia que estava grávida, ela não aceitava, ela não queria a minha gravidez. E aí ela foi me tratando como uma pedra. E eu, como bebê, fui sentindo ao longo daquela formaçãozinha aquela rejeição. Entende? Então, normalmente são pequenas coisinhas que acontecem, às vezes são grandes, depende do grau da rejeição, que você vai transformando essa ferida. A forma de tratá-la, acolhimento da criança interior, por isso a importância da meditação no acolhimento, porque essas dores são feitas na infância. Então a gente leva e às vezes parece uma explosão, às vezes não está na consciência, e você trabalha isso de forma muito amorosa, isso. Então, o primeiro passo é você tratar o perdão, se perdoar por sentir isso e perdoar o seu genitor, no caso sua mãe, de ter lidado daquela forma. E nem sempre é, às vezes a mãe nem percebe que faz isso, é a pessoa que recebe daquela forma. Às vezes o genitor nem sabe e ele só tá ali para espelhar aquela dor para você evoluir. Ele te trouxe como um espelho para você tratar. E outras pessoas do sexo feminino, amigas, tal, podem também trazer esse tipo de aspecto pra gente. Então é muito importante que a gente perceba isso. As doenças eu já falei relacionada a isso, a forma do corpo, então fique atento se você tem alguns tipos. Por exemplo, eu tenho braços muito mais finos, minha canela é bem mais fina em proporção à minha coxa. Então, assim, eu tenho o meu nível de escapismo é bem baixo, mas tem pessoas que são magras, que parece que não querem existir, altas e finas, assim, como se elas não quisessem mais existir. E eu tive crise do pânico, eu tive toda essa parte também de atentado, várias essas coisinhas assim que você vai conjuntando naquela situação, faz total sentido, tá? Então, em algum momento da minha vida, eu tratei já esse escapismo, ou vou ter que tratar. E a gente pode ter todas elas, ou algumas delas. E o traço do seu corpo vai modificando conforme todos os conjuntos dessa máscara, tá bom? Gratidão e até a próxima máscara.